Olá, eu sou Vinícius Canheu, sócio analista da Equitas Investimentos. Eu estou aqui hoje para mostrar a nossa visão corrente de Petrobras, que era uma das nossas maiores posições antes desse começo da crise do coronavírus, e foi uma posição que a gente mudou, hoje a gente não tem mais na carteira, então a gente quer mostrar aqui os motivos de não ter mais essa posição e como a gente está vendo nesse momento a situação da Petrobras. Para começar, a gente traz aqui o slide que a gente tinha na nossa apresentação de final de ano, que a gente resumia a nossa visão, porque valia a pena ter Petrobras. Basicamente eram 3 pilares: crescimento de produção, desinvestimento e menor percepção de risco. Com isso a gente via a combinação de 2 coisas: maiores resultados e múltiplo mais alto. Com o cenário novo de queda de preço de petróleo e a pandemia do coronavírus impactando a economia e a demanda pelo petróleo, a gente não consegue mais ver, em primeiro lugar, o crescimento de produção, que era um dos principais motivos dos maiores resultados que a gente via para a empresa. Com isso, essa era a curva que a gente enxergava, até números da própria Petrobras, para frente, com um crescimento de até 400 mil barris de produção diária para frente. Quando a gente olha agora, nesse cenário, até com os anúncios da Petrobras, o que a gente vê é que com o petróleo mais baixo, a gente não consegue mais enxergar essa curva de crescimento, até inclusive a Petrobras já anunciou que está reduzindo para 2020 200 mil barris por dia de produção de petróleo, da produção atual dela, e uma conta muito simples, que a gente vê com o petróleo a $30, é uma perda, né? Quer dizer, ela não vai ganhar 2,2 bilhões de dólares por ano de receita com o petróleo a $30. O cenário anterior de petróleo a $60 seria o dobro, seria 4,4 bi por ano para esses próximos 3 anos. Então esse já é um número que fica comprometido nas nossas projeções. O segundo pilar que a gente via de desinvestimentos é outra coisa que está bastante comprometida nesse momento. Então, por isso que a gente também tira aqui da tese de investimentos. A gente vai olhar, esse é o cenário do desinvestimento que a Petrobras tinha. Ativos que já tinham sido vendidos, ativos em fase vinculante, ativos ainda não em fase vinculante, mas com processo andando, e os do plano de negócio. Transação assinada, a gente não vê nenhuma mudança aqui. Em fase vinculante, a gente já começa a ver um risco de preço, porque o cenário, a condição macroeconômica foi mudada de uma maneira muito grande desde que essa transação foi sugestionada que poderia fechar. Em fase não vinculante, que é aquela que ainda está tendo estudo, ajustes de preço, ajustes de intenção, a gente acha que é mais difícil o que vem acontecer. Pode ser que ocorra, alguns devem ocorrer, mas o preço deve ser muito diferente do que a gente via antes. Com isso, a queda do endividamento da Petrobras deve mudar também. O terceiro pilar, que era a redução nas linhas de negócio, em que pode haver maior interferência do governo, era muito ligado às anteriores. Maior crescimento de produção, setor que tradicionalmente não tem interferência governamental, com a venda de desinvestimentos. Então, por isso que a gente coloca que não necessariamente não vai ocorrer, mas não é na mesma intensidade que a gente via antigamente. Aqui a gente trazia como fatores relevantes de risco para a Petrobras era a questão de preço de petróleo e câmbio. A gente tinha essa sensibilidade grande, até com dados da Petrobras, e aí o curioso é olhar que você vê que a sensibilidade-chave era com petróleo de $50 a $70 e o câmbio de 3,7 a 4,1. Isso a gente tinha um cenário base de 33,6 bilhões de dólares de EBITDA para a Petrobras. Quando a gente olha o cenário atual, ficou totalmente fora desse quadrante, né, que a gente olhava. Então, a um preço de $30 que a gente tem atualmente, né, fazendo a conta aqui, usando essa sensibilidade, a gente vê uma perda de quase 20 bilhões de dólares sobre os 33,6 que era de EBITDA base. E agora, quando a gente vai falar do câmbio, a gente fala aqui de 4,9 bi de ganho. É bastante relevante, mas bem menos que aqueles quase 20 bi de queda que eu tinha falado. Então, quando a gente combina todos os efeitos aqui embaixo, a gente chega a uma queda equivalente a praticamente 44%. Então, o que é essa queda de EBITDA? Não só é menor resultado, menor geração de caixa, mas a gente vê um aumento de endividamento muito grande que pode acontecer na companhia. E qual é a situação hoje em dia? Quando a gente olha, a principal preocupação é a dívida voltar para próximo daqueles 5 vezes da líquida EBITDA que a gente viu lá no começo de 2016, que foi o pico da percepção de risco. No final de 2019, era 2 vezes. Se a gente usar essa queda de 44% no EBITDA, que a gente trabalhou nos slides anteriores, a gente pode ver esse nível de endividamento chegar em até 4,5 vezes, ou seja, bem próximo dos 5 da percepção de risco. Isso nos leva a qual conclusão?
Para a gente, a principal conclusão hoje em dia é que o risco-retorno da Petrobras é desfavorável. A gente acha que tem uma possibilidade de valorização grande, mas esse risco não compensa. Então o que a gente pensa é a adaptação ao ambiente mais difícil na indústria contra aquele cenário de crescimento, claro, que a gente via com todos os campos novos entrando em operação. O balanço patrimonial, a dívida, pode ficar mais alta do que o histórico recente e a recuperação fica extremamente dependente do preço da commodity, que não é um cenário que a gente aqui na Ectas gosta de apostar, que são variáveis mais difíceis de ser monitoradas pelo nosso time. Era isso que eu queria mostrar, então, de novo, dando uma ideia de por que a gente não tem mais Petrobras na carteira da Ectas. Para mais informações, entre no nosso site e nos acompanhe nas redes sociais.